Programa agora com você. Estamos recebendo o médico Dr. César Câmara. Vai falar pra gente sobre o uso terapêutico da cannabis medicinal. Dr. César é médico e doutor em ciências formado pela USP, membro da Sociedade Inglesa de Médicos Prescritores de Canabinoides Medicinais, professor coordenador da primeira pós-graduação em canabinoides medicinais com o MEC do Brasil, CEO da Biocase Brasil Canabinoides Medicinais, empresa de importação, distribuição e biotecnologia em nanoencapsulamento. Doutor César Câmara, muito obrigado pela sua participação conosco no programa agora. Giovanni, eu que agradeço a coordenação do programa agora, também a você. Vamos falar de um tema que é polêmico ainda, mas quando a gente terminar, provavelmente a gente vai entender que a gente estava entendendo algumas coisas de maneira um pouco enviesada e a gente vai entender que existe um papel importante para o uso dos canabinoides para fins medicinais e que não tem nada a ver com cigarro, com fumo, com uso recreativo. A gente vai conseguir separar essas coisas hoje, viu? Doutor, para a gente poder iniciar em relação ao tema em si, quais são as controvérsias que hoje aí norteiam a questão? Então, eu acho que quando a gente fala de uso da cannabis para fins medicinais, a gente traz muito aquela imagem do tráfico de drogas, do traficante, do uso recreativo, da pessoa fazer as coisas escondidas de forma ilegal, não é? Então eu até prefiro não usar o termo cannabis medicinal, prefiro falar o uso terapêutico dos canabinoides medicinais, porque isso traz mais uma visão mais médica, terapêutica, e é o que acontece, por exemplo, com outras situações, né? Se a gente pensar que praticamente todo mundo conhece alguém que já fez uso de Tilex ou de Tramal, né? São remédios mais fortes para tratar a dor. Esses medicamentos eles são derivados do ópio. Então eles possuem opioides, são os opioides para fins medicinais. O ópio foi usado para fins recreativos, pelo tráfico, né? Destruiu países, nações, foi proibido. Mas existem produtos, medicamentos derivados do ópio, que são os opioides, que a gente faz uso hoje na medicina, né? Para uso terapêutico, para tratar dor, para anestesia, para algumas situações mais importantes em relação aos quadros álgicos. E a mesma coisa para a cannabis. A cannabis, a planta, ela possui canabinoides medicinais. E são esses canabinoides que nós fazemos uso para que uma série de benefícios possam surgir, acontecer, e assim a gente conseguir ajudar milhões de pessoas. Milhões mesmo. Doutor, como é que foi descoberta a cannabis como fonte para tratamento de doenças aí através dos seus componentes? Então, isso passa um pouco pela história da cannabis, né? A cannabis é usada há mais de 5.000 anos, a gente tem descrição, relato já de múmias, né? Com cannabis ao lado, mulheres que tinham câncer de mama, que faziam uso da cannabis. Então, existe um uso ancestral muito conhecido, reconhecido, e foi esse uso ancestral, não é? Esse uso empírico que mostrou para a gente que ela servia para muitas condições. O que aconteceu é que, mais ou menos na década de 1920, a cannabis foi proibida junto com o ópio, né? Houve algumas convenções, e nessas convenções, inclusive um brasileiro participou e sugeriu que a cannabis deveria ser proibida, e ela então foi proibida a partir de então. E esse uso que começou a se disseminar mais no mundo todo, além do uso industrial, né, que já existia, né, por exemplo, as caravelas que eram para o Brasil, as velas eram feitas do cânhamo, eram feitos da fibra que vinha da cannabis. Os quadros que os artistas pintavam antigamente, né, o canvas, era feito da fibra do cânhamo, da cannabis também. Mas quando o uso terapêutico começou a se disseminar mais, de uma forma um pouco mais científica, né, ele foi proibido. E aí parou tudo. Então, isso voltou um pouquinho na década de 60, com alguns pesquisadores em Israel, no Brasil também, foi muito importante para a disseminação do conhecimento, Estados Unidos. E a partir da década de 90, mais ou menos, ocorreu um boom de estudos científicos. A gente está vivendo um boom de estudos científicos randomizados, ou seja, no padrão mais alto que a gente pode exigir hoje na ciência, né? Estudos duplos cegos, randomizados, com uso de placebos. Então, a parte terapêutica da cannabis ainda está sendo estudada.
A gente não entende completamente tudo que ela pode trazer de benefício e de malefício também. Mas, a partir da década de 90, o embasamento científico que a gente tem para o uso terapêutico é muito grande. Não tem mais como dizer que não existe, que não é possível, que não pode ser feito, porque não tem mais como negar. Doutor César, nós vivemos no Brasil, né, uma era efervescente, em todos os sentidos, né? E existe um confronto iminente aí entre a ciência e o que os indivíduos acham e manifestam nas redes sociais, né? Sim. Com relação à questão da cannabis medicinal, né, qual é o nível de entendimento que o brasileiro em geral hoje tem do assunto, inclusive aí levando em consideração todos esses aspectos científicos relatados pelo senhor? Pois é, no Brasil, a gente costuma dizer que o Brasil está mais ou menos 10 ou 15 anos atrás da América do Norte, vamos dizer assim, na parte mais cultural, principalmente relacionada a sistemas polêmicos, né? Mas, nos últimos 5 anos, talvez por conta da grande mídia que aconteceu com a cannabis, né, decorrente das crianças que tinham epilepsia, algumas crianças com epilepsias muito graves estavam fazendo um tratamento com tudo que era possível e mesmo assim mantinham 30, 40, 50 crises de epilepsia em um único dia. E algumas mães notaram que em alguns lugares do mundo, essas mesmas famílias que tinham crianças nessa condição faziam uso dos canabinoides medicinais ou da cannabis, do óleo, né, da cannabis, o óleo extra virgem, e essas crianças passavam a ter de 40 a 50 crises em um dia, graves, passavam a ter 1 ou 2 em cada mês, leves. Ou seja, tudo foi feito, não funcionou, elas passavam a usar o óleo, então as crianças paravam de ter convulsão. Então parecia uma coisa mágica até. Mas não era mágica, era a ação da planta atuando nos nossos receptores, fazendo aquilo funcionar, e as crianças paravam então de ter as epilepsias. Então, a minha visão é que hoje a população está muito aberta ao que é científico, aquilo que é terapêutico, aquilo que é para o uso medicinal ou odontológico, não é? E a gente vê uma resistência maior, na verdade, com o profissional de saúde. Alguns médicos, alguns dentistas ainda são muito reticentes em ter um cuidado maior, em olhar, em estudar, em procurar um pouco mais de informação científica sobre o assunto. Quando isso é feito, aí né, parece que o horizonte se abre e a gente tem então plenas condições de entender o funcionamento dos canabinoides da planta no corpo humano. A gente tem um sistema canabinoide, sabia? Nós produzimos canabinoides. A mãe, quando vai o organismo produz canabinoides. Exatamente. A mãe, quando amamenta o filho, ela está dando canabidiol para ele no leite. Tem canabidiol, o CBD, né, que talvez seja a molécula mais conhecida, tem no leite materno. E isso é produzido por algum órgão específico? Como é que se dá essa produção natural, doutor? Então, na verdade, não existe um órgão específico, né? Existe um sistema. Como tem um sistema linfático, um sistema cardiovascular, existe um sistema de sinalização, existe um sistema canabinoide humano. Ou seja, nós temos receptores para os canabinoides das plantas, nós produzimos canabinoides, anandamida, o 2-AG e mais de 10 canabinoides já descritos. Só que esse sistema é como se ele ficasse adormecido. Ele está ali para trazer o equilíbrio. Tudo que está desequilibrado no corpo, se eu tenho uma inflamação demais, ele controla a inflamação. Se eu tenho fome demais, ele controla a fome. Se eu tenho dor demais, ele controla a dor. Se eu tenho um dano cerebral ou neurológico, ele tenta corrigir aquilo. Então, só que ele está adormecido. Ele precisa de um estímulo de fora para poder florescer. Então, o nosso sistema endocannabinoide, quando ele interage com os canabinoides da planta, ele floresce. E aí a gente tem esse equilíbrio que passa a surgir no corpo humano, no controle da dor, no controle da ansiedade, no controle da qualidade do sono, né, em outras condições neurológicas, como Parkinson, algumas utilizações em psiquiatria e nas crianças com epilepsia, que é uma coisa maravilhosa, não é? Ciência, não é, doutor? Exatamente. E por falar em ciência, estamos aí ainda em época de pandemia, em tempos de pandemia. Vacinar-se é muito importante, pois isso é resultado
da ciência e estamos aqui, evidentemente, embora sem máscara, a uma distância adequada e tomando todos os cuidados em relação à Covid-19 por preocupação aí com os nossos semelhantes. Isso mesmo, importantíssimo. Tomem vacina. No Brasil parece que tem 20 milhões de pessoas que ainda não acreditam em vacina, não é? Mas precisa tomar vacina, pessoal. Pois vacina é essencial. Por isso, doutor, falar desse tema, né, da cannabis medicinal é extremamente importante também. Doutor, vamos associar a ciência à legislação. O que a gente já tem de fato sobre esse aspecto? Muito bem. No Brasil, o uso dos canabinoides para fins medicinais é permitido. Você precisa de uma receita médica e ter passado em um médico ou em um dentista, mais nada. Se esse produto já estiver nas farmácias, tem muito pouco na farmácia, você vai com a sua receita na farmácia, compra e pode se tratar, fazer o uso terapêutico necessário. Se o produto não estiver ainda nas farmácias, ele precisa ser importado. Então, essa mesma receita, você entra no site da Anvisa, que tem um site específico para isso, faz um cadastro, recebe uma licença, o tempo para receber a licença é de 3 dias só, e com essa licença você tem autorização para comprar aquele produto prescrito por 2 anos. Então, se a gente colocar em tempo, em quanto tempo eu consigo entre passar na consulta e receber o produto em casa? Em torno de 10 dias, 15 dias no máximo, você recebe na sua casa. De maneira legal, lícita, como licença, você pode viajar com o produto, você pode transportar sem problema nenhum. Uma outra coisa importante é que a legislação brasileira, ela culpa muito o THC, trata o THC como vilão. O que é o THC? É a molécula da planta, da cannabis, que é psicoativa, que deixa o olho vermelho, que dá barato, que faz você se sentir, às vezes, com ansiedade, ou que pode causar algum sintoma, pode gerar, em alguns casos raros, mas pode gerar psicose e assim por diante. O que é importante dizer? Que 95% ou mais dos produtos para uso terapêutico que estão aqui no Brasil possuem uma quantidade muito pequena de THC. O que significa isso? Que se o produto tem menos de 1% de THC, e esses produtos quase todos têm 0,3% no máximo, menos de 1%, a gente não ativa o nosso sistema dopaminoide. O que é o sistema dopaminoide? É o nosso sistema de recompensa. É aquele sistema que faz a gente querer tomar mais, fazer mais uso, é aquele sistema que causa a dependência química. Então, quando nós fazemos a prescrição e o paciente faz uso de um produto com a quantidade de THC abaixo de 1%, ele não corre risco de dependência química, ele não corre risco de desenvolver um quadro agudo de psicose, de ansiedade, de taquicardia. Toda essa questão da cannabis de rua, do uso recreativo, que vem do traficante, que você compra escondido, não tem relação com esse uso terapêutico. Tá bom? Então isso tudo está fora. Por isso que é importante o uso orientado por um profissional, não é, doutor? Que saiba o que está fazendo, né? Para que os resultados terapêuticos, evidentemente, possam ser aí alcançados, não é, doutor? Doutor, acho que é importante, talvez um dos pontos mais importantes dentro de toda a importância que tem com relação ao tema, né? Quais doenças catalogadas hoje já podem ser tratadas através aí do uso dos componentes da cannabis medicinal? Tá. Muito bom. Isso é importante falar pelo seguinte, se a gente for procurar na internet, a cannabis trata tudo. Então tem um pouco de ativismo, o pessoal fala, tem que liberar porque é bom para tudo, serve para tudo. Não serve para tudo. Para algumas coisas funciona muito bem, para outras coisas não serve para nada. Então, isso está evoluindo também, né? Conforme a gente estuda mais e compreende mais, a gente sabe para que serve mais, para que funciona mais e para que não serve, para que não tem utilidade e pronto. Então, existe um rol de pelo menos 15 condições ou doenças que a gente pode citar, passando por espasticidade muscular em quem tem esclerose múltipla, algumas condições de glaucoma, algumas condições dentro do Parkinson, melhora do apetite, principalmente no paciente oncológico, o paciente com HIV e assim por diante. Epilepsia, né, em crianças, como a gente viu, mas eu gosto de simplificar um pouco mais isso. O que tem de mais evidência? O que é mais palpável?
O que a gente vê mais no dia a dia e que realmente funciona, que traz um benefício praticamente de imediato? É o tratamento da dor crônica, o tratamento da ansiedade e a melhora da qualidade do sono. Tratamento da dor crônica. 30% dos brasileiros têm algum tipo de dor crônica. Ansiedade. O Brasil é considerado um dos países mais ansiosos do mundo. E melhora da qualidade do sono. A gente em estudo, existe relato de apenas 20% das pessoas terem sonos com qualidade elevada de forma recorrente ao longo da vida. A gente pode incluir aí a síndrome do pânico também nesses aspectos de tratamento, Então, doutor? Ou a gente tem que diferenciar entre a questão da ansiedade e da síndrome do pânico? Pode sim. A síndrome do pânico está associada ao uso da cannabis fumada, do traficante de rua, uso recreativo. Por quê? Por causa do THC. Tá bom? O THC ele causa ansiedade. O THC causa taquicardia e causa, às vezes, né, em quem tem essa predisposição, em ter ataques ou crises de pânico. THC. Como que eu trato uma intoxicação por THC? Com a molécula contrária a ele, que é o canabidiol. Então, no hospital, se eu tenho um paciente que está tendo crise de pânico causado pelo THC, nós damos canabidiol para ele, tá bom? Então, ele além de controlar a ansiedade, ele vai contra o THC. Por que eu estou fazendo essa volta toda? Para dizer que quando a gente usa tratamento, os óleos, os produtos para tratamento de ansiedade, e aí uma ansiedade extrema é a crise de pânico, a gente está usando os óleos que não têm THC, ou uma quantidade muito pequena. Então são óleos que podem colaborar e podem ajudar sim os pacientes com crise de pânico, não na crise aguda, mas na manutenção, para que ele não chegue a ter a crise aguda. Eles podem ajudar no controle do sono também, deixando o sono mais tranquilo. E olha só que interessante, pessoal, isso aqui é uma coisa maravilhosa. E é uma das primeiras coisas que acontecem, tá bom? Isso é baseado em estudo com veterano de guerra. Veterano de guerra pode ter que tipo de problema? Síndrome do estresse pós-traumático. Então essas pessoas têm muito pesadelo à noite. Os óleos derivados da planta, com menos de 1%, o extra virgem, o óleo de qualidade, quando a gente começa a usar com esses pacientes ou com qualquer paciente, eles param de ter pesadelo. Param de ter pesadelo. Você não tem mais pesadelo, entendeu? Acaba. Então, não é só o pesadelo, você não tem mais pensamento complexo à noite, não tem síndrome de perna agitada, você dorme melhor, o sono é mais profundo. Mas os pacientes dizem o seguinte: doutor, se fosse só isso, já valeria a pena. Doutor, interessante, não é? É muito interessante. Eu vou até puxar um outro aspecto aqui. A internet, tem de tudo na internet. Né? Uhum. Existe algum estudo, alguma relação do tratamento através da cannabis medicinal em relação à Covid? Então, os canabinoides medicinais são anti-inflamatórios. Eles são anti-inflamatórios potentes. Então, existem alguns estudos já sendo feitos no mundo, existe aqui no Brasil também, feito na USP, para tratar a síndrome pós-Covid, que é justamente tratar a inflamação, tratar essa alteração inflamatória que acontece no pulmão ou nos próprios vasos, né? Então, a gente não pode dizer ainda que os óleos, né, os canabinoides medicinais vão tratar ou vão ajudar a tratar a síndrome pós-Covid. A gente acha que sim, mas a gente precisa de estudos ainda para corroborar, tá bom? Agora, esse tipo de óleo, menos de 1%, full spectrum ou extra virgem, são óleos muito seguros, entendeu? Então a gente pode testar, pode fazer experimento, feito de maneira ética, passando pelas comissões todas, CONEP, Comissão de Ética Local, feito dentro de um ambiente controlado e assim por diante. Não há problema nenhum, viu? Porque os produtos são seguros, a gente sabe as interações que existem, a gente entende como tem que ser a dosagem. Então, se existe alguma coisa que faça sentido de ser estudado, a gente pode estudar com segurança. Estamos recebendo no programa agora, então, hoje, o Dr. César Câmara. Vamos ao intervalo comercial. Micai Contabilidade,
inteligência contábil a serviço do seu negócio. O programa agora está de volta com o Dr. César Câmara. Estamos falando sobre cannabis medicinal, uso terapêutico da cannabis medicinal. Doutor, em termos de uma projeção, até com base no que cientificamente hoje já se tem de concreto, onde pode chegar o uso da cannabis medicinal aí, em termos de gerar benefícios para as pessoas? Tá. Bom, a gente já conversou de algumas coisas que já são realidade, não é? De algumas patologias, de algumas doenças. A gente falou muito de dor crônica, ansiedade, sono, Parkinson, epilepsia e assim por diante. Doença de Crohn, doenças inflamatórias intestinais também, retocolite ulcerativa, o nosso segundo cérebro, né, o intestino e assim por diante. Mas o que existe hoje de estudo, que pode ser o futuro também, pode ser uma coisa de um benefício muito grande, é em relação à neuroproteção. Então, existem alguns estudos e algumas evidências relevantes mostrando que, ao contrário do que a gente imagina, né? A cannabis vai fritar o seu cérebro. É o contrário. Os canabinoides medicinais utilizados de maneira correta, eles podem, na verdade, ajudar na neuroplasticidade cerebral. Então, ajudar na recuperação de neurônios ou na recuperação de uma bainha que existe nos neurônios que fazem a transmissão do impulso nervoso ser mais rápida. Então a gente pode usar os canabinoides medicinais para recuperar a cognição de pacientes com Parkinson, recuperar a cognição de pacientes com demência, ajudar na recuperação de traumas crânioencefálicos, né? Ajudar na recuperação do cérebro de pessoas que sofreram AVC e assim por diante. Uma outra linha de estudo que acontece também é a potencialização dos quimioterápicos quando utilizados em associação com os canabinoides medicinais. Então, como é que funciona isso? Um paciente que tem um tumor, um câncer, ele precisa de quimioterapia, mas será que se eu associar os canabinoides eu consigo potencializar o efeito da quimioterapia? Então, isso está sendo estudado. E uma terceira linha de pesquisa, isso realmente é pesquisa, a gente não pode dizer isso que pode ser utilizado na prática clínica, que é o seguinte, a involução ou a destruição de tumores que já surgiram com o uso de canabinoides. Então, existem alguns estudos in vitro, mas a gente sabe que in vitro tudo pode funcionar, não é? E a gente não quer gerar falsas esperanças, mas talvez daqui 5, 6, 7, 8 anos a gente entenda um pouquinho melhor como isso funciona e a gente pode usar alguns canabinoides especificamente para tratar tumores como destruidores, como uma forma de fazer com que essas lesões involuam e desapareçam. Existe aí uma projeção futura, então, bastante interessante com relação a todo esse cenário. Isso Doutor, o que temos hoje de medicamentos, né? Tá. E quais são as possíveis contraindicações? Bom, medicamento. Quando a gente fala dos óleos, dos produtos, a gente tem que entender, a gente tem que aprender a classificar os produtos, tá bom? Pelo seguinte, o produto que geralmente está na farmácia, os primeiros que já estão aí, a gente já tem produto em farmácia, são produtos da indústria farmacêutica tradicional, então são produtos sintéticos ou produtos muito trabalhados que podem ser patenteados. Esses produtos têm a utilidade deles, são produtos bons também, mas esse produto que está na farmácia hoje, e que é um produto sintético, ele chega a ser 10 vezes menos potente do que um produto natural, por incrível que pareça. Esse produto natural, chamado Full Spectrum, ou extra virgem, a gente pegou a planta, espremeu ela a frio, igual um azeite, saiu aquele azeite puro que não foi trabalhado, não foi manipulado, ele é chamado de óleo Full Spectrum. Esse óleo chega a ser 10 vezes mais potente do que um óleo de farmácia. E chega a ser também 10 vezes mais barato, tá bom? Então, a partir desse óleo Full Spectrum, que tem tudo, eu posso, por exemplo, retirar o THC, o pouquinho de THC que tinha, eu retiro tudo dele. Aí eu tenho um óleo já um pouco mais trabalhado, é um óleo Broad Spectrum. Esse óleo Broad Spectrum, ele tem algumas vantagens de não ter alguns componentes que podem atrapalhar, mas ele perde um pouco da potência. Esse óleo aqui chega a ser 2 a 3 vezes menos potente do que esse extra virgem.
Se eu pegar e trabalhar um pouquinho mais esse broad spectrum, trago ele para cá, ele é um isolado, então ele é o canabidiol isolado, só tem o canabidiol, não tem mais nada. Ele chega a ser 4 a 6 vezes menos potente. Conforme a gente pega o óleo e vai trabalhando, ele vai perdendo a potência, mas ele também vai ficando mais caro. Então é muito importante a gente saber que tipo de óleo existe, como ele foi trabalhado, para poder entender da dosagem, qual a dose que eu tenho que usar e quanto isso vai custar para o paciente, tá bom? Uma dica de ouro que eu vou passar aqui para vocês, existe alguns sites de ranqueamento já, um deles chama-se listaverde.com.br. Lá ele classifica os óleos, ele está dividido por óleo full spectrum, que é o óleo extra virgem, por broad spectrum, que é o óleo já um pouco trabalhado, e em óleos isolados, tá bom? Então lá você consegue saber da onde o óleo veio, se ele foi usado agrotóxico na plantação, se ele fez teste para ver se tem metal pesado, se não tem, porque é um fitoterápico, a gente pegou a planta e espremeu. Então eu tenho que saber tudo que tem lá dentro, tudo. Não pode ter agrotóxico, não pode ter contaminante, não pode ter metal pesado. Eu tenho que saber todos os canabinoides que estão lá presentes, eu tenho que saber tudo. Então nesse site, listaverde.com.br, eu consigo, se eu não soubesse a classificação do óleo, só escrevo o óleo que eu estou querendo pesquisar, ele vai me dizer, e ele vai dizer para a gente o que está lá dentro, de onde o óleo veio, quem produziu, e ele dá uma nota também de qualidade, entendeu? Então os melhores óleos do Brasil estão lá já, estão classificados lá, e se você estiver utilizando um óleo que não está lá, você escreve, manda um e-mail para eles, geralmente leva 2, 3, às vezes até 4 meses para classificar, mas eles colocam lá também, tá bom? Doutor, eu vou fugir um pouco, não fugindo do assunto em questão, né? A solução para muitos problemas de saúde, levando em consideração o exemplo aí da cannabis medicinal, né, para uso medicinal, a solução para muitos problemas de saúde pode estar na natureza e a gente está explorando pouco esse aspecto ou não? Ou a gente explora bastante e ainda não se encontraram soluções adequadas? A gente explora muito pouco, viu? A gente explora muito pouco e o pouco que a gente explora, principalmente no Brasil, a gente acabou deixando para estrangeiros também, que levaram muitas das nossas plantas, né, dos nossos animais para fora também, para fazer esse estudo. Muito do que existe hoje de medicamento de farmácia vieram dos animais, vieram das plantas e eu acho que a gente explora muito pouco. Eu não gosto de teorias da conspiração, mas às vezes a gente começa até a acreditar em alguma coisa assim, que existe muita legislação para evitar que a gente faça aquilo que tem que ser feito e a gente acaba deixando isso para outras pessoas de fora, de outros países fazerem. Só dar uma pinceladinha nisso agora, está começando uma revolução agora na parte de psiquiatria, de dependência química, no tratamento da depressão grave, da gravíssima mesmo, no tratamento da ansiedade gravíssima também, que é com o uso de algumas plantas. Isso está acontecendo no mundo todo e está começando a surgir no Brasil também, tá bom? Uma dessas substâncias é a psilocibina, é uma substância que está presente nos cogumelos. E a gente não está estudando, não está vendo isso, quanto que no Canadá, nos Estados Unidos, a gente vê a indústria já fazendo abertura fazendo IPO, né, captando milhões ou quase bilhões de dólares para estudar isso e para fazer para uma coisa que não é ilegal no Brasil, que está nas pastagens, crescendo e que a gente não utiliza, não estuda e não vai adiante com isso. E talvez tudo já nos esteja oferecido, né? Basta Exatamente. ampliar os horizontes de pesquisa. Ampliar, padronizar, Exato. Entender dosagem, como prescrever e como utilizar. Então, a natureza provém, mas a gente tem que entender um pouquinho melhor, porque a gente sabe também que a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. Então, não é só a dosagem, né? É a dosagem e a forma como a gente faz isso, né? Para que serve, para que não serve, e o que é terapêutico, o que é mais um desejo que fosse terapêutico, mas na verdade não é, e assim a gente aplicar de maneira segura também nos seres humanos ou até nos animais também. Doutor, o brasileiro por si só, o senhor pode até corrigir essa questão que eu vou colocar,
ele por si só se automedica, tá? Quais são as questões que precisam ser levadas em conta em relação à interação medicamentosa? Então, a interação medicamentosa, a gente é uma coisa que a gente fala muito nos cursos, os médicos querem saber muito isso também. Porque se você entra na internet tem um monte de produtos, de remédio, o pessoal não sabe que existe esse site Lista Verde que você pode consultar as coisas. Então o médico fica perdido também, e o paciente também. E uma questão que é muito relevante para o médico, principalmente, é em relação às interações medicamentosas, tá? Então, os canabinoides, eles se ligam muito a proteínas que a gente tem dentro do corpo. Então, todo medicamento que tem uma alta taxa de ligação a proteínas também, eles podem sofrer uma interação medicamentosa relevante clinicamente. Então, se a gente pegar alguns medicamentos que têm alta ligação a proteínas, a gente pode pegar uma lista aí de 10 produtos, tá bom? Agora, dos 10 produtos, o único que tem relevância clinicamente, que a gente tem que ser proativo, que não pode deixar, que tem que ir atrás, é a interação dos canabinoides com a varfarina ou com os anticoagulantes. O remédio para afinar o sangue, tá? Não é o AS, tá? São os remédios mais fortes, os mais potentes mesmo. Quando a gente faz uso dos canabinoides, o que acontece? Eles vão para a proteína, e essa proteína que estava prendendo a molécula da varfarina, não deixa mais ela se ligar, então ela fica numa quantidade maior solta pelo sangue. E ela pode interagir com os tecidos e o paciente pode ter sangramentos, entendeu? Então a gente tem que reduzir as doses conforme a gente vai estudando a coagulação do paciente. Tirando isso, as outras interações, remédio para tireoide, alguns medicamentos que têm metabolização hepática, a gente pode ir reduzindo ou ajustando a dose ao longo das semanas ou até dos meses, tá bom? Então, o que a gente pode dizer em relação a isso? As interações existem, como existe qualquer outro tipo de produto, mas são interações que, tirando os anticoagulantes, são interações seguras que a gente tem tempo para ajustar ao longo das semanas. Doutor, procedimento legal para aquisição do medicamento, ok? E custo do tratamento. Tá. O procedimento legal, quando esses produtos fitoterápicos começarem a estar nas farmácias, né, vai depender só da receita do médico. Os produtos não estão ainda, né, ou não tem quantidade, ou só tem produtos da indústria farmacêutica tradicional, que não são fitoterápicos como esses produtos que a gente está conversando aqui, full spectrum, broad spectrum, isolado, extra virgem, veio da planta, listaverde.com.br, você pesquisa, esses produtos são fitoterápicos. Esses produtos demandam uma licença que a Anvisa fornece. Então o paciente tem que, munido da receita médica, ele vai até o site da Anvisa, escreve lá canabidiol, aparece o site, e ele preenche os dados direitinho, em 3 dias, 4 dias sai a licença. Se o paciente não quiser fazer isso, ele vai no site da biocasebrasil.com, veja o contato, tem um contato de acolhimento, tanto pelo WhatsApp ou por e-mail, e a Biocase Brasil faz tudo isso para o paciente sem custo nenhum, sem problema nenhum, tá bom? Em 3 dias sai a licença, o pessoal do acolhimento, que são enfermeiras mesmo, ligam para o paciente, informam, tudo direitinho. Com essa licença, ele tem autorização para comprar aquele produto por 2 anos. Ele não precisa ficar renovando isso e pronto, entendeu? E munido da licença, ele pode viajar, pode transportar, ele pode ir para qualquer lugar dentro do Brasil sem problema nenhum, tá bom? Uma coisa importante, pessoal, viagem internacional. Tem países que aceitam, né, o uso dos canabinoides para fins medicinais, mas tem países do mundo, principalmente o mundo árabe, que não aceita. Então, se você levar o seu óleozinho, mesmo com uso medicinal, com a receita, com a licença, com o QR Code bonitinho, certinho, pode ser um problemão, tá? Pode ser um problemão. Só lembrar disso, então. Custo de tratamento depende muito da doença, da patologia, da condição. Né? Existem tratamentos que duram 2 meses, 3 meses, existem tratamentos que o paciente vai manter durante muito tempo. Agora, se a gente pensar no custo mensal, pode variar entre 180 e 400 reais, dependendo da condição por mês, tá? Não custa 2 mil, 3 mil reais, 4 mil reais, como o pessoal falava antigamente, ou como acontecia aí alguns anos atrás, ou o quanto custa hoje com o remédio que existe de farmácia, que é o medicamento
da indústria farmacêutica tradicional. Doutor, os medicamentos à base aí, né, da cannabis, eles são entregues pelo poder público? Ou ainda não? A gente ainda tem uma barreira nesse ainda sentido? não, viu? Ainda não são entregues. Existe uma barreira, ele não faz parte do rol de medicamentos do SUS. Houve uma tentativa ano passado, mas foi uma tentativa meio estranha, uma única empresa que tentou fazer uma coisa meio diferente, que não deu certo, ainda bem, talvez, ou não. Mas quem tem plano de saúde tem direito. Já ocorreram algumas decisões, tem uma decisão do Supremo Tribunal, inclusive, que o plano de saúde tem que fornecer os tratamentos com os canabinoides medicinais para os pacientes que têm receita, que têm autorização da Anvisa. Então isso pode acontecer também. E às vezes acontece alguma judicialização com o município, com o estado, que também acontece e precisa, né? Mas é o que eu disse, o plano cobre, ok, e o tratamento não é uma coisa tão cara. Se a gente fizer da maneira correta, se fizer direitinho, seguindo a recomendação de um médico prescritor que foi treinado, que foi dedicado a isso, ou de um dentista, não é? O dentista trata muito dor da articulação temporomandibular, bruxismo, as dores do trigêmeo. O dentista que foi treinado, que foi capacitado para isso, ele vai conseguir fazer um tratamento bem feito, com resultado, e que não vai custar tão caro. Doutor, estamos chegando ao final desse nosso bate-papo. Tenho duas perguntas para a gente poder finalizar, ok? Uso indiscriminado. Qual a mensagem que o senhor poderia deixar em relação a essa questão? E uma associação já em relação a essa questão do uso indiscriminado é o confronto que existe natural hoje, né, entre a ciência, efetivamente, e entre o que as pessoas acham. Fazendo uma junção aí de todos esses pontos, né, o que o senhor poderia nos dizer? Então, eu acho que o tema da cannabis medicinal ele é extremamente complexo, não é? A gente está falando aqui de um pedacinho, que é o uso terapêutico, o uso medicinal dos canabinoides medicinais. Mas existe uma questão, talvez social, uma questão econômica importante, uma questão agrícola, existe uma questão de reparação social, não é? Existe uma discussão que passa pela criminalização ou descriminalização das drogas. Existe uma questão cultural também, né? A gente não vai conseguir colocar a goela abaixo da população com um decreto, pronto, agora todo mundo pode fazer o uso de como quiser e assim por diante. A gente tem que respeitar o tempo das pessoas também. O uso indiscriminado, ele pode, né, a frase pode trazer uma mistura de várias coisas, né? A gente pode estar falando do uso recreativo, do pessoal que tenta fazer plantio em casa, das associações de pacientes também, que às vezes não tem tanta tecnologia para fazer uma extração do óleo bem feita. A gente pode falar do paciente que não segue a recomendação médica. Então, eu separaria os temas e diria o seguinte: se existir a necessidade ou a possibilidade do uso terapêutico por alguma condição médica ou odontológica, ela pode e deve ser feita. E pode e deve ser feita com alguém que foi capacitado, treinado para isso. Já tem bastante profissional capacitado, treinado para fazer, porque os produtos são seguros, eles estão disponíveis, não são caros como se achava antigamente. E existe um benefício comprovado muito importante. Mas o benefício vai surgir se essas condições forem contempladas, né? Se eu vou comprar um óleozinho dali, eu vou colocar tantas gotas porque alguém falou que fez desse jeito e funcionou, não vai funcionar. A maneira de entrega, a maneira de encontro da dosagem específica para resolver um sintoma, um problema, é individualizada e depende do tipo de óleo, se ele é extra virgem, se ele foi trabalhado, se ele não foi, da interação medicamentosa que pode existir. Então, se a gente levar tudo isso em consideração, um médico capacitado, a capacitação não é complicada, é simples de ser feita, e um paciente que siga as recomendações desse profissional, ele tem tudo para dar certo, para funcionar bem, e ele não ter nenhum efeito adverso relevante e ficar bem com melhora da qualidade de vida. Muito bem. Dr. César Câmara,
Muito obrigado pela sua participação aqui conosco no programa Agora. Eu que agradeço. Programa Agora, informação e conhecimento para vocês. Até a próxima.